Olá, meus queridos amigos, quero cumprimentar a todos, que Deus possa abençoar meus queridos amigos, ouvintes, assistentes, que haja uma bênção em cada coração neste dia. A lição número 10 é a lição que fala sobre o pacto perfeito, o novo pacto. E essa lição vem tratando sobre como a aliança antiga comparada com a nova, ela tem as mesmas bases. Ou seja, a aliança nova tem a mesma base da aliança antiga, mas ela é chamada de aliança superior. Por um motivo, como explicamos ontem, a aliança antiga estava baseada em símbolo e a aliança nova estava baseada na realidade. A aliança antiga falava de cordeiros sendo mortos para aliviar ou suspender a culpa do pecado das pessoas. A nova aliança fala de Jesus como o Cordeiro de Deus. Por isso que a parte de quinta-feira fala sobre um mediador perfeito, um mediador espiritual que se torna assim nosso intercessor de maneira perfeita. E quando falamos de mediação, nós temos que olhar para a aliança. A aliança da graça inaugurou um novo tempo para todos quanto precisavam do perdão dos pecados e da salvação. Por isso que a nova aliança, Jesus disse, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Vocês vão fazer isso até que chegue no reino de Deus, vão fazer uma ceia lembrando o meu sacrifício. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Então Jesus estava dizendo ali que o sacrifício dele se tornaria o vínculo perfeito da nova aliança. E então, através disso, Jesus nos deixou promessas da nova aliança, como perdão dos pecados, justificação, tornar a pessoa herdeira do céu, ter uma vida cheia do Espírito Santo, entrar no descanso de Deus, além de Jesus interceder por nós no céu. Então, essas são promessas da nova aliança, o que não existia na aliança antiga. Ellen White escreveu o seguinte no livro Igreja Remanescente, na página 34. Jesus é o nosso grande sacerdote no céu. E o que faz ele? Pergunta ela. Faz intercessão, faz expiação por seu povo que nele crê. Sua justiça é imputada aos que creem em Deus. As pessoas são aceitas por Deus como sendo aqueles que estão manifestando ao mundo que reconhecem a fidelidade de Deus, observando todos os seus mandamentos. Jesus então se torna intercessor daqueles que estão observando todos os seus mandamentos. Não é interessante? A pessoa foi salva, a pessoa foi justificada, mas precisa guardar os mandamentos. Porque Jesus não pode representar uma pessoa que não guarda os mandamentos. Ele se torna o nosso intercessor diante do Pai. Mas nós temos que cumprir com a nossa obrigação, com a nossa parte. Havia um judeu que foi acusado de um crime contra o imperador. E o imperador convocou esse judeu para estar diante dele uma semana depois que ele foi convocado. Então, no dia 10 daquele mês, ele teria que estar diante do imperador. Era dia 3 e ele tinha 7 dias para procurar uma defesa. Aquele homem procurou 3 amigos. O primeiro amigo disse, olha, eu acho melhor não ir com você, porque do jeito que eu estou enrolado, eu não vou fazer nem bem nem para você nem para mim, é melhor eu ficar quieto no meu canto. Ele foi ao segundo amigo. O segundo amigo disse, olha, do jeito que você está me contando, parece que a ofensa que você fez é muito grave. E se eu estiver perto de você, vai que o imperador encontra mais alguma coisa e queira me responsabilizar também, achando que eu estou junto com você no seu problema. É melhor eu não ir, mas faz o seguinte, eu vou com você até a porta do palácio. O homem ficou aterrorizado. Meu Deus, e agora? Procurou o terceiro amigo. O terceiro amigo disse, olha, eu conheço você há muitos anos. Eu vou com você. Eu vou ficar com você o tempo inteiro. Eu vou dizer para o imperador que eu conheço você, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa de bem. Eu vou levar provas do que eu estou dizendo. Eu vou dizer para o imperador que eu não vou sair do seu lado enquanto você não for solto. E é o que eu espero que aconteça. E assim, o bom intercessor foi ao lado do amigo e o defendeu diante do imperador, e ele foi então liberto, inocentado. Isso é intercessão. É o que Jesus Cristo quer fazer por nós, está fazendo por nós diante de Deus. Pergunta número 8 da parte de quinta-feira. Por que a morte dos animais não pode trazer salvação suficiente? As pessoas matavam animais ao longo do período que estavam ali em Israel, no deserto. Depois então no templo que foi feito por Salomão. E as pessoas matavam animais para expiar a sua culpa. Agora a pergunta por que o sangue de animais não pode ser suficiente para trazer salvação? Hebreus capítulo 10, verso 4, Paulo escreve, porque é impossível que
que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Então, tudo aquilo que era feito era uma garantia de que haveria um perdão total na cruz. A pessoa matava um cordeirinho, via o animalzinho sofrer, o sacerdote parava o sangue, jogava, salpicava nas pontas do altar, colocava nas pontas do altar, derramava um pouco na base do altar e levava um pouco de sangue para dentro do santuário. E ali ele aspergia na cortina que separava o Santo do Santíssimo, como simbolizando que os pecados daquela pessoa estavam ali dentro daquele santuário. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali e limpava todos os pecados acumulados. Agora, Paulo disse que o sangue de animais não consegue trazer salvação. Então, o que aconteceu? Deus fez um cheque pré-datado, perdoando os pecados das pessoas, para ser cobrado lá na cruz. No dia que Jesus morreu, todos aqueles pecados que estavam garantidos por Deus foram totalmente apagados. Deus não se lembrava mais dos pecados antigos. Por isso que Jesus se tornou o Cordeiro perfeito, porque ele apagou todos os pecados. O que acontecia no passado era um simbolismo. O sangue dos animais não trazia salvação, porque só Jesus na cruz é que perdoaria todos os pecados. Por isso, cada sacrifício oferecido era aceito por Deus e considerado perdoado a pessoa que oferecia o sacrifício, de maneira simbólica, até que Jesus morresse na cruz. Como eu disse, era uma espécie de um cheque pré-datado. Por causa da aliança da graça, Deus considerava o pecador arrependido e fazendo o sacrifício perdoado por causa de Cristo e da nova aliança que ainda viria. A pessoa oferecia o cordeirinho, a pessoa confessava o pecado, que era importante, confessar o pecado, colocando a mão sobre o cordeirinho, a pessoa confessava o pecado. E ali ele pegava aquele punhal e ele então degolava o animal. O animal se estribuchava. Meu pai matou muitos animais quando nós morávamos na Bahia. Ele, todo domingo, fazia uma espécie de uma festa. Ele trazia um padre de Vitória da Conquista, o padre subia em cima de um caminhão, havia umas 300 pessoas, o padre rezava aquela missona grande. Depois meu pai então levava o padre embora, um compadre do meu pai levava o padre para a paróquia dele. Meu pai abria então ali a cachaçaria dele, o boteco dele. Minha mãe ficava no balcão e do lado desse boteco tinha um galpão grande. E ele matava os animais para vender, e para assar, e para fazer buchada, e o povo comia. A minha tarefa, sabe qual era? Meu pai pendurava os animais no caibro, assim com uma corda, e ele pegava uma peixeira, uma faca, e sangrava o animal. A minha tarefa era com uma bacia, eu segurava o sangue dos animais, para levar para as mulheres cozinhar o sangue, e fazer então ali um enrolado chamado buchada. Esse era meu trabalho. Então eu via os animais morrer assim, em agonia. Era terrível ver os animais morrendo. O pecador, no tempo de Israel, no deserto, eles tinham que fazer essa tarefa de matar o animal. E eles sentiam ali a agonia do animal morrendo. Não era fácil. Essas pessoas, então, confessavam o pecado e elas sentiam a morte do animal. Com essa situação, as pessoas, então, elas podiam dizer assim: Deus perdoou o meu pecado. Tudo isso era feito no santuário. E os rituais que eram feitos eram aceitos por Deus. O sangue de animais não pode trazer salvação. E Ellen White escreveu, em Meditações Matinais, 1992, na página 25, o sangue de animais devia ser associado na mente dos pecadores com o sangue do Filho de Deus. Pelo ato do sacrifício, o pecador reconhecia sua culpa e manifestava sua fé olhando para o grande e perfeito sacrifício que ocorreria lá no futuro. Sangue de animais não trazem salvação, porque eles simbolizavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, que João disse, está em João 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Rússia, quando houve a perseguição aos cristãos, muitos morreram. E uma família foi denunciada como cristã, e os soldados foram até lá, as companhias de soldados saíam procurando casas que tinham cristão para matar a todos. E uma família denunciada não sabia o que fazer, os soldados estavam chegando, eles correram para uma laje que tinha do lado da casa. E o menino mais velho tinha um cordeirinho, uma ovelhinha, que até dormia com ele, tão bonitinha que era o bichinho de estimação da família. E então a família, vendo que todos iam morrer, o menino mais velho, sabe o que ele fez? Ele teve uma ideia, ele pegou sua ovelhinha de estimação,
pegou um punhal e sangrou a ovelhinha lá no degrau, lá de cima. O sangue da ovelhinha escorreu por todos os degraus. Quando aquela companhia de soldados se aproximou daquela casa, eles vasculharam a casa, estava toda vazia. Um soldado disse: eles devem estar escondidos nessa laje aqui em cima. Outro soldado segurou e disse: outra companhia já deve ter passado por aqui. Olha o sangue escorrendo nos degraus. E então aquele soldado disse: é mesmo, já devem estar todos mortos, vamos embora. E foram embora e a família ficou viva. Viva por causa do sangue do cordeiro que escorria nos degraus. Um cordeiro tinha sido sacrificado para salvar aquela família. A pergunta número 9 da lição pergunta assim: como a morte de Jesus e o véu do santuário sendo rasgado nos mostra que o santuário terrestre estava superado, obsoleto. Mateus 27:51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Foi uma morte incrível, a morte do Cordeiro de Deus. Para a terra tremer, para as pedras se partirem ao meio e o véu do santuário se rasgar de alto a baixo. Por como a morte de Jesus e o véu rasgado indicavam que todo o sistema de sacrifício estava obsoleto. Resposta: a morte de Jesus como Cordeiro de Deus e o véu rasgado demonstravam que todos os serviços do santuário havia chegado ao final. Jesus havia feito um sacrifício completo. Através das suas palavras: está consumado. Ali, Jesus estava consumando para sempre o sacrifício perfeito. Os levitas tinham o encargo de oficiar o serviço do santuário. Com a morte de Jesus, esse ministério estava encerrado. Os sacerdotes não precisavam mais oficiar intercessão por ninguém, porque Jesus se tornaria agora o verdadeiro intercessor. Por isso que a Bíblia diz que ele se tornou o nosso sacerdote perfeito no céu. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, 1968, na página 45, o seguinte: Jesus Cristo, está ali no céu para pleitear nossos casos nos tribunais do céu. Lá está Ele, porque precisamos de um amigo no tribunal do céu. Alguém que seja nosso advogado e nosso intercessor. Regozijemo-nos, pois, com esse fato. Diante da Casa Branca, quando o presidente Lincoln ele oficiava como presidente da Casa Branca, o seu pequeno filho Ted estava brincando nos jardins da Casa Branca, quando ele viu um homem, já de uma certa idade, sentado lá na frente do muro, chorando. Ele se aproximou da grade e os guardas, os seguranças o protegeram, e disse: Ted, não se aproxime. E aquele homem chorando, e o Ted perguntou: moço, o que o senhor tem? O que está acontecendo? E aquele homem disse: é que meu filho vai ser fuzilado, e só o presidente Lincoln poderá dar o perdão para ele, mas ninguém me deixa falar com ele. O pequeno Ted disse: o senhor vai entrar comigo. Eles vão deixar o senhor entrar, porque o senhor vai estar comigo. Ted pegou na mão daquele velho homem e o levou para dentro da Casa Branca. Passou pelos corredores, bateu na porta do gabinete do seu pai. Seu pai disse: quem é? Ele disse: sou eu, pai. Ted, entre, filho. Quando a porta se abriu, Ted estava com aquele velho homem ao seu lado e disse: papai, esse homem quer falar com o senhor. Parece que o filho dele vai ser morto e eu estou com pena dele. Por favor, não deixe isso acontecer, papai. O presidente Lincoln disse para o homem: assente-se, conte-me a história. O homem contou a história e o presidente Lincoln disse: eu vou dar o perdão para o seu filho. E assinou o perdão e o homem saiu dali muito feliz. Ted foi um grande intercessor. Trouxe vida para uma pessoa condenada. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Pode trazer vida plena e perdão para todos nós. Que o Senhor te abençoe a todos nós e que Jesus se torne, ou continue sendo nosso intercessor e que nós o aceitemos a cada dia como nosso intercessor. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa lição, por esse assunto que mostra Jesus como nosso intercessor. Põe tua mão sobre nossas vidas. As vidas daqueles que estão, Senhor, nas mãos dos médicos, nas UTIs, entubados. A Denise Fajardo, Senhor, teve neném há 8 dias, Senhor, abençoa, para que ela seja assim restaurada pelo Teu poder. Pedimos por todos os outros que estão adoentados, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe nesse dia. Fique conosco aqui no Facebook e no YouTube. Obrigado e até mais.